Agora é o Marcos Luiz, quem conversa com a gente, nosso repórter esportivo. Bom dia, Marcão. Bom dia para você, Daércio. Confirmando 8 horas mais 16, pulou aqui no meu agora 17 minutos, nesta manhã de segunda-feira. Manhã de segunda-feira, depois desta Copa do Mundo, e após 36 anos, a Argentina conquistando o Mundial, né? É claro que a gente vai sempre falar por questões de sermos aqui brasileiros, essa coisa toda, mas venceu a Argentina porque dentro de campo mostrou competência, mostrou seriedade e, acima de tudo, mostrou o Messi, né, Daércio? É. Lindo, maravilhoso. Negócio, sim, irretocável, né? Irretocável. Não, foi uma Copa do Mundo disputada pelos argentinos, porque, por exemplo, após a primeira derrota na Copa do Mundo, muito se falou que o futebol sul-americano, e aí englobando tudo, né, não estava à altura do futebol europeu. Mas a Argentina acabou aos poucos resgatando o seu próprio futebol, a sua garra e determinação argentina e sul-americana, e conseguiu reverter toda a situação depois da derrota que era desfavorável e conquistou aí o título. E é claro que a gente fala o seguinte sobre o Messi, né? Vamos comparar aqui Messi a Mbappé. Mbappé não fez chover. Essa que é a grande verdade. Fez 3 gols. Jogou muito o Mbappé. Mas se você for levar em consideração a questão do reconhecimento, aquilo que foi apresentado dentro de campo, dentro das 4 linhas, a seleção da Argentina mostrou muito mais competência e mereceu, na minha opinião, o título, viu, Daércio? Foi, também acho que você fez uma leitura corretíssima, mas isso não, ainda que tenha ficado como vice, acho que tem grandes valores dentro da seleção francesa aí que não podem ficar esquecidos de jeito nenhum, né? Claro. Acho que não, e é bem o que você disse mesmo. Agora, a questão é pensar nas próximas Copas, e aí a lição, o Brasil talvez seja, de todas, a seleção que mais tem lições para aprender, né, como legado desta Copa aqui, a meu ver, né? E as lições são de toda ordem. Não é só uma questão de técnica que talvez precisa ser revista, de comando da CBF, de uma série de coisas, mas a lição principalmente, eu acho, né, resta para cada um dos jogadores, para pensar um pouco mais na brasilidade deles. Eles passam a viver num mundo completamente diferente daquele que é o Brasil, né? Pensar também se não temos entre jogadores brasileiros alguns a mais, né, dentro desse contexto aí, para que pelo menos o sentido de brasilidade seja um pouco mais vivo, porque estou dizendo isso aqui, viu, Marcão, e uso sempre como exemplo a Angelina Jolie, que é atriz. Você sabe que Hollywood é um mundo completamente fora, é outro planeta. Sem dúvida. Hollywood, o mundo do cinema, dos grandes artistas do cinema, é um outro mundo. Eles vivem num mundo, gente. Você nem imagina o que vem a ser de facilidades, de glamour, de drogas, de um monte de... É um outro mundo. Eles perdem a noção da humanidade vivendo ali. Do real, né? Do real. Por incrível que pareça, você esquece. É igual o poder. O cara sai, às vezes, de uma pessoa humilde, ele chega no poder, alguns anos depois, ele perde a noção da origem dele, perde e acha que o mundo é aquilo que ele está vivendo. E a Angelina Jolie, a cada filme, entre um filme e outro, ela ganha milhões de dólares a cada filme. Ela vai para a África do Norte, que é a parte mais pobre, e ali ela faz um trabalho com crianças famintas, famílias famintas, seres humanos completamente diferentes de Hollywood. E perguntava, por que todo ano você faz isso? Ela respondeu, para eu não perder a noção de ser humano. Porque lá no meio de Hollywood eu perco. Se eu ficar lá o tempo todo, eu vou me perder. Aqui eu venho e busco e olho de novo quem somos nós, faço a caridade que eu posso, depois volto a trabalhar lá, mas continuo com a noção perfeita do que quem é que nós somos. E eu acho que o jogador brasileiro sempre sai bem novo e cai dentro de um glamour, de um mundo absolutamente fora da realidade, né, normal das pessoas, e com isso eles perdem, sim, a meu ver, o vínculo de Brasil, de brasilidade, e até da noção da expectativa real que as pessoas têm em relação a ele. Né? Olha, Daércio, você fez uma explanação que ela, sem dúvida nenhuma, é exatamente o que eu penso, sabe? Do mundo, vamos dizer o seguinte, do mundo artístico, do mundo do futebol, para com relação ao mundo corporativo. É o mundo que nós
seres mortais normais, né, que a gente vive, que é o mundo corporativo. E o mundo dessas pessoas é totalmente diferente. Eu também posso dizer, porque vivi e vivo ao lado de jogadores de futebol durante quase toda a minha vida, para não falar a vida inteira, né? Então eu sei bem como é que funciona a história do jogador de futebol, eu sei bem como é que funciona o glamour do jogador de futebol, e eu sei bem também como funciona a história do atleta que sai de uma situação de quase pobreza, né, para o glamour de ser jogador de futebol. Mas também sou da seguinte opinião, que essa história que o jogador de futebol ganha muito, essa coisa, isso é uma grande minoria, viu, Daércio? Porque a maioria ganha salário mínimo, ganha ajuda de custo, essa coisa toda. Não precisamos ir muito longe nessa questão. Né? Com certeza. Mas eu acho que serviu, acima de tudo, o que a Argentina demonstrou na partida contra a França e, porventura, conquistando aí a Copa do Mundo, que nós precisamos mudar o fio em relação à seleção brasileira. Uma vez o Amoroso, desculpa, e você vai se lembrar muito bem do que disse o Amoroso, ele falou o seguinte, que seleção brasileira precisa se mudar o perfil. Seleção brasileira você tem que convocar os melhores e não os amigos dos treinadores, né, Daércio? Tem tudo isso para ser pensado. Gente, vamos lembrar aqui que quando a gente vai fazer uma reprogramação, quando a gente faz uma reclassificação, quando a gente, meu Deus do céu, a palavra certa, essa aqui, retrospectiva. Sim. Da CBF, vamos pegar os nomes. João Avelange. Certo. Ricardo Teixeira. Del Toro, aquele outro que veio depois. Marco Polo Del Nero. Marco Polo Del Nero. Caboclo. Sim. Todos afastados e sob o olhar de investigações por corrupção. Quando nós pegamos aqui a própria cúpula da FIFA, que em 2010 aqui no Brasil escolheu quais seriam as próximas, não no Brasil, mas digo, os 22 integrantes do grupo que fez aquela seleção onde é que seria a Copa em 2010. Sim. E escolheu que seria na Rússia e agora no Catar. Dos 22, 16 foram afastados nesse período por corrupção. Podre demais esse mundo. Inclusive o presidente da própria entidade. Sim. Né? Inclusive o presidente da própria entidade. E o Gianni Infantino, que hoje é o presidente da FIFA, né? Ele também precisa se reciclar, porque essa Copa do Catar, ela foi feita única e exclusivamente por questões financeiras, né? E, por exemplo, não vamos aqui fazer comercial da empresa que fabricou a cerveja, mas claro que tem a questão do seguro, essa coisa toda, né? Mas se não tivesse, por exemplo, o seguro, imagina o absurdo do prejuízo que essa cervejaria iria tomar por conta de um não estudo em relação à liberação de cerveja para venda no Catar. E em todo mundo isso acontece, né, Daércio? Só que faltou um estudo, talvez o estudo tenha sido feito, mas o interesse financeiro acabou se sobrepondo. É verdade. Bom, bem rapidamente agora, Marcão, queria que você me dissesse como é que está agora a fase aqui no Brasil dos nossos grandes clubes paulistas que você acompanha diariamente. Esse vai e vem, quem vai para onde, quem vem da onde para qual time. Como é que está esse momento aí de contratações e de intervalo de temporadas, hein? Bom, essas equipes elas retornaram agora, né? No último dia 15, a maioria acabou retornando, já pensando na próxima temporada. O Campeonato Paulista vai começar no dia 15 de janeiro. Ainda a data de início, né? Ainda não foi desmembrada a tabela, pode ser que aconteça o início no dia 14, enfim, mas está marcada a data de início do campeonato para o próximo dia 15. As equipes elas estão se movimentando, por exemplo, o que ainda continua repercutindo no Corinthians é a declaração do presidente do Duílio, dizendo que faltou caráter para o Vitor Pereira, mas também engrossou que o Tite poderia ser, na opinião dele, o técnico. Como não houve por parte do Tite o interesse para ser o técnico do Corinthians, o Fernando Lázaro é o escolhido pela diretoria. No São Paulo a gente sabe que o Rogério Ceni seguirá no comando, pelo menos para esse Campeonato Paulista. Algumas situações estão sendo definidas. O Arboleda, que retornou aí da Copa, ele ganhou mais alguns dias para se reapresentar. O Nicão deve deixar a equipe do São Paulo, o jogador não permanecerá, e também acontecendo essa situação de não permanência com outros atletas. Por exemplo, o Ramiro é um jogador que deve deixar também o futebol paulista para jogar na equipe do Cruzeiro. O Palmeiras a gente sabe que tem essa questão que envolveu aí o Hendrick,
cerca de 400 milhões de reais pela venda do jogador. É a segunda maior venda do futebol brasileiro e é a Leila onde coloca a mão, né, a coisa parece que vira ouro. E é isso que está acontecendo também na equipe do Palmeiras. E no Santos, agora sob o comando do Paulo Roberto Falcão, sendo superintendente executivo de futebol, aí espera-se um Santos diferente, né? Um Santos que também foi aí, em relação aos seus presidentes, né? Por conta de questões financeiras, corrupção e tal, alguns presidentes acabaram sofrendo processos. O Santos, você sabe que tem uma oposição dentro da própria situação. Por exemplo, o Marcelo Teixeira hoje é o presidente do Conselho Deliberativo da equipe do Santos e ele quer novamente ser o presidente. Então, todo presidente que lá entra, sem dúvida, terá problemas na equipe do Santos e a gente espera um bom campeonato paulista para a próxima temporada, Daércio. Marquinhos, 400 milhões, você falou, Marquinhos? 400 milhões pela venda do Enes. Que coisa, hein, rapaz? É dinheiro que não acaba gira mais mais, ou menos aí, eu não sou bom de matemática, né? Fugi nessa aula, mas gira mais ou menos em torno de 72 milhões de euros a negociação do jogador. É muito dinheiro. Bem, como você falou, o Campeonato Paulista começa agora no dia 15 de janeiro, vai até dia 9 de abril. Dia 15 de abril, se não me engano, começa o Brasileiro, é isso? Exatamente, né? Por isso que vai ser um Campeonato Paulista mais exprimido. E outro detalhe, né? Vai ser também, já nesse primeiro semestre, a primeira fase da Copa do Brasil, né? Então será um primeiro semestre bem disputado, envolvendo aí as 3 competições, os estaduais, o Brasileiro e também a Copa do Brasil. Tá certo. Marquinhos, muito obrigado pela sua atenção com a gente, principalmente com as informações da Copa do Mundo, sempre presente ao vivo com a gente aqui. Desejo a você um bom final de semana. Ou uma boa semana, melhor. Uma boa semana para todos nós, um bom trabalho e sempre aqui à disposição aos amigos da saudade. Um abraço para você, para o Daércio, para todo mundo.